Boa noite. Tá tão bom o nosso coral, mas agora nós temos que... São 20 horas em ponto. Nós damos boa noite a todos vocês. Eu dei boa noite e ninguém respondeu, vou dar de novo. Boa noite. Agora sim. Boa noite ao pessoal de casa que está aí ligado, conectado conosco, em mais uma aula do nosso curso do livro Paulo Estevão. Depois dessa só faltam duas. Nós estamos terminando aí a nossa missão do ano, é essa missão, né? E a gente vai ficar com saudades do curso, de vocês, de tudo. Mas, então, hoje nós estamos aqui sozinha. O Rogério teve um compromisso de trabalho. Deixou um beijo para todos vocês. Como sempre, nós fizemos a aula juntos, conversamos, discutimos, mas ele hoje não pôde estar aqui conosco. Gente, mas ele deixou um resumo enorme para mim, que deixa ele só comigo, da aula dele. Então, nós vamos, como todo mundo sabe, fazer primeiro o nosso evangelho, depois a nossa prece para começarmos a aula. Se você aí da internet, por acaso, está chegando hoje pela primeira vez, nossa 32ª aula, não perdeu o Cris, porque está o nosso curso está inteiramente gravado, desde a aula aí número 1 no nosso canal no YouTube, só acompanhar desde então. Então, vamos ver nosso evangelho, o que ele nos diz hoje. O evangelho hoje é do capítulo, dos trabalhadores da última hora, no item missão dos espíritas. Esse texto é tão bonito, é um texto que sempre tocou meu coração. Vamos ler, vamos ver o que ele nos diz. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, em favor da sua divulgação, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélicos. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a maldade. Ide e aniquilai esse culto ao bezerro de ouro que se expande dia após dia. Não temos mais bezerro de ouro, né? Mas muito, muito atual, sempre o nosso evangelho. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, as populações atentas recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Lindo, né? E Paulo tem feito isso? Muito, né? Então, qual seria a nossa aqui? Na realidade, esse texto ele está falando, né? É um recado a nós, espíritas, mas serve para qualquer credo, não necessariamente para os espíritas, que a gente precisa revelar, falar, claro que sempre com medidas, e que a gente não se acanhe, né? Porque a simplicidade da oração vinda, né, da oratória vinda do coração é o que vai arrebatar. E não basta nós falarmos, nós precisamos testemunhar, saber fazer. É isso que o nosso texto está dizendo. Ide, pregai, mas faz, né? E a gente, às vezes, vai pensar que está falando para ouvidos que não querem ouvir, mas alguma palavra vai ficar e a nossa parte vai estar sendo feita. E no iniciozinho do nosso capítulo, a gente hoje vai ter uma novidadezinha. Paulo fala como eram as pregações sobre Jesus. Exatamente o que está dizendo ali, que a gente está falando no nosso, né, texto de abertura. Não falava de Jesus
Paulo não falava de Jesus como uma personalidade inatingível, e nós sabemos que não é, né? Jesus é nosso irmão, mas como um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Então, que a gente, né, se lembre disso, que a gente pode, sim, falar de Jesus com o nosso coração. Não é isso? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo demais a irmã Maria Angélica a oportunidade de estarmos todos juntos aqui em mais um dia de aula, agradecendo a oportunidade de ter esse contato tão vivo com o Evangelho de Jesus, com o cristianismo primitivo, que tanto tem nos ensinado, que as nossas percepções possam estar aclaradas, coração e sentimentos receptivos, pensamentos ligados à espiritualidade superior presente aqui, que conduz esse trabalho com tanto amor, que de nossa parte, sempre muito gratos e felizes por fazermos parte desse grupo, que possamos iniciar a aula de hoje. Graças a Deus. Então, nossa aula de hoje, vocês já viram o capítulo 9. Tá? Eu acabei esquecendo de botar outro slide, mas a gente... Como é que chama o capítulo de hoje? Hoje? Os prisioneiros de Cristo, né? Tá lá, ó. É o... né? Então, tá lá. E hoje a gente vai fazer um capítulo numa aula. Vamos? Vamos. Cris, vamos. Tá? Você vai ver... Vamos lá. Então, vamos ver aqui como é que a gente começa a nossa aula sempre. Relembrando o que nós vimos no capítulo anterior. O capítulo anterior foi o final do capítulo 8, né? O martírio em Jerusalém. E o que aconteceu nesse capítulo? Ninguém lembra mais. A Roberta lembra? Decorou, Roberta? Primeira coisinha lá, ó. Vamos lá. O Sinédrio planejava matar Paulo e, se necessário, também matar quem? Quem era o Cláudio Lísias? Tribuno de Roma em Jerusalém. Lembram? Isso. Para evitar, Paulo é transferido para Cesareia sob grande escolta. Lembram? Lembra a escolta, gente? 400 homens, né? Isso. O governador Félix não atende ao pedido, então, do Sinédrio que Paulo volte para Jerusalém. Passa a visitá-lo na prisão e insinua, lembram disso, gente? Queixa o suborno para obter a liberdade. Ele estava indo bem, ele estava gostando do Paulo, mas depois ele até ficou, né? O Paulo falou aquela, né? Deu aquela, como quem falou aquilo, tapa com luva de pelica, alguém falou aqui. E realmente, para mostrar para ele que não era isso que ele queria. A gente trouxe até nos ensinamentos a frase sobre isso. Paulo não aceita lhe dar uma lição, Félix o esquece na prisão. 2 anos preso, gente, em Cesareia, escrevendo epístolas, trabalhando como podia. Faltou um branco ali. E ele orienta, então, Lucas. Já que ele não podia fazer, escreveu o quê? O Evangelho, né? A partir dos relatos de Maria e o livro do Ato dos Apóstolos. Muda o governo, o Félix não é mais governador de Cesareia e os judeus planejam a crucificação de Paulo de forma idêntica a Jesus. Né? E ele não quer, né, de jeito nenhum ser crucificado como Jesus, né? Não é que ele esteja fugindo da raia, mas ele não quer isso. Porque Jesus é Jesus, porque ele não quer se igualar. E Paulo, então, com Lucas, Aristarco e Timóteo, eles partem de barco para, enfim, para Roma, sob emocionantes despedidas de muitos no porto. Todos nós choramos aqui semana passada. Não sei vocês, mas eu chorei. Eu estava no cantinho ali, escondida. E quais foram os ensinamentos? A aula foi enorme, né? Os ensinamentos também, ó. Peraí, gente, que eu até já passei direto. Todo mundo está com o coração evangelizado aqui. Faltam só 2 aulas. Está um pouquinho mais evangelizado? Estamos na última chance, Cadu? Não, né? A gente tem muitas chances ainda, mas a gente tem que estar com o coração um pouquinho mais evangelizado, né? A gente tem que estar constantemente pensando, né? E às vezes a gente pensa, a meu ver, né? No meu caso, que tive um contato bem estreito com a obra, para mim esse curso foi um marco transformador. Eu me lembrei até do encontro de Jesus, né? Que a gente falou que Jesus é um marco transformador da humanidade. Não sei quem esteve aqui na época desse encontro. E entendo que no estudo aprofundado que eu fiz dessa obra, para mim, realmente, ela foi um marco transformador. Tá? Não que eu seja melhor que ninguém e que meu coração já esteja evangelizado. Né? A gente sabe disso. Mas nós começamos a pensar mais. Eu acho que talvez seja essa, né? A nossa função. Fala, Afonso. Ó, o microfone hoje está com o Cadu.
que eu acho legal de uma obra como essa é que a gente se aproxima do personagem, Isso. principalmente de Paulo. Então, em outras vezes também que eu fiz a leitura, ele estava sempre nas minhas preces, presente no meu pensamento, e isso é uma aproximação que é interessante. Muito, muito. Porque Foi a gente se liga, né, muito Afonso? boa nesse sentido. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, lá, serenidade lógica que Paulo demonstrou em todas as audiências que ele precisou se defender. Isso aqui ficou claro, bem claro a aula passada, né? Ele não perdia o prumo dele, igual a nós. Ele não se deixou corromper quando pôde comprar a liberdade. E aí ele falou essa frase linda aqui: quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade. E eu me sinto aqui, tão livre como lá fora, na praça pública. Ou seja, a nossa consciência tranquila é o nosso passaporte para a liberdade. No caso dele, ele estava fisicamente tolhido no ambiente, né? Mas o pensamento, né, era livre. A atividade permanente na prisão, sempre, ele nunca deixou de trabalhar, fazendo o que ele podia, né? Escrevendo, pregando e curando. Olha lá, fora da caridade não há salvação, que está, né, no Evangelho. E ele demonstra generosidade e real interesse pela causa de Jesus. Por quê? Ele se despe do interesse pessoal e entrega a Lucas o projeto do Evangelho e também do Ato dos Apóstolos, né? Ele, é em nome da causa, em nome de Jesus que ele faz isso. Não querendo que fosse comparado a Jesus, caso fosse crucificado, ele apela a César, mesmo sabendo que seria julgado como desertor. Não é isso, gente? Ele seria e foi. Mas até pelos próprios cristãos, né? Que depois compreendendo o que aconteceu. E ele orienta que Lucas não escreva virtudes que eles não têm, porque Lucas falou: eu vou falar como você era amado. Não sei se vocês se lembram, né? E aí Paulo falou: não fale isso, porque eu não sou nada, né? Os futuros discípulos, olha, ele falou isso, não esperam a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, e sim com trabalhos árduos para o aperfeiçoamento de si mesmo. A gente só caminha se a gente trabalhar pelo nosso próprio aperfeiçoamento. E as oportunidades estão aí, né? Sempre na nossa porta. A gente precisa enxergar. E para terminar, nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo da nossa alma e opera o bem que não possuímos. Olha que lindo, gente. A gente tem que lembrar disso, que é tudo um empréstimo, né, de Deus. Vê se isso é resumo que se deixa de dever de casa para mim. Essa coisa enorme, o resumo, e olha lá. Então, eles estão aonde? Estão indo para onde, gente? Agora, vamos começar a nossa aula de hoje, nosso capítulo. Vamos navegar. Hoje a gente vai navegar. Estão indo para Roma, né? No navio de Adramítio Damis. Esse capítulo tem uns nomes tão interessantes. É muito nome, gente. Poucos eu decorei, não sei se vocês leram, né? E o que aconteceu? Eles partem. Logo em seguida, no dia seguinte, eles param em Sidom. Mesmas cenas comovedoras da véspera. Paulo pode descer e ele estar com os amigos na praia. Ele faz o quê? Ele desce, ele se confraterniza, ele encontra todo mundo, não é isso? E ele começa, gente. Ele ganha com isso, né, ascendência moral sobre o comandante, marinheiros e guardas. Por quem? Todo mundo gosta dele. Comportamento dele, o que, Patrícia? O testemunho, não é isso? Tá? Então, ali ele já ganhou. Ascendência moral a gente não impõe, né? O que a gente faz? A gente tem. A gente não, né, gente? O Paulo. Ascendência moral, autoridade moral acontece, né? No plano espiritual, a gente sabe que isso acontece também, não aqui só no plano material. Nós sabemos que os grandes mentores, eles têm uma ascendência que, querendo ou não, eles tranquilizam, eles tiram um determinado, né, um espírito inferior daquela vibração, eles conseguem. Por quê? Ascendência moral, né? Aquela energia toda. E aí, depois de Chipre, vão passando, né? Quem lê o livro vai dizendo, ele passa por isso, enxerga tal ilha, enxerga tal lugar. Não, a gente não precisa falar de todos os nomes. Aí, depois do Chipre, eles chegam ao porto, né, de Mirra, na Lícia, e trocam. Aí eles trocam de embarcação para uma embarcação alexandrina que se dirige para a Itália, ok? Até aí a viagem estava bem? Estava tudo certo. E o que vai acontecer agora? Como eram as perspectivas dessa viagem? Boas? Não. Perspectivas desfavoráveis. Por quê?
O que tinha nesse barco que deixava desfavorável? Muita gente, muito peso, de trigo e muitas pessoas. Muitas pessoas, né? Excesso de carga, grande quantidade de trigo e 276 pessoas, não é isso? E aí, realmente, aliado a isso, existia um período difícil para os trabalhos da navegação. Por quê? Porque estava entrando a estação dos ventos, né? Muitos ventos. Mas, mesmo assim, eles navegam e vencem as dificuldades extremas e chegam até Creta, né? Que é lá na Grécia, né? E aí, Paulo, ele assistido de forte inspiração, intuição, ele sugere a Júlio que passem o inverno em Calói Límenes. Calói Límenes é uma ilha, uma cidade ao sul lá de Creta, tá bom? Por quê? O que ele previu ali? O que ele sentiu? O que ele ouviu? O que seja? Hein? Ele pediu, né? Hein? Ele sentiu que não ia dar certo, que eles não deviam. E o que ele fez? Que eles iam naufragar. Você não leu o capítulo, já sabe, né? Ah, ela falou que não leu hoje, que ia ficar calada. Tá certo, que não ia dar certo. E ele estava vendo, né, gente? Muito vento. A ida para lá não tinha sido com tormenta. E ele faz o quê quando ele percebe isso? Fala para o... Quem é Júlio? Pareceu uma pessoa aí. Júlio é o amigo dele. Não. Ele é também amigo dele. Ele é o centurião que está conduzindo... Isso, tomando conta dele. Conduzindo ele até... Roma, ok? Júlio, que eu já esqueci o sobrenome, mas também toda hora só fala Júlio no livro, né? Não vem ao caso. E aí ele avisa o comandante, e o Júlio vai lá, avisa o Júlio, e o Júlio vai lá falar com o comandante, né? E o piloto. Eles acham nada a ver, gente, descabível essa recomendação. E você já chegou no segundo clique. Ele avisa e... O comandante, eles acham camível. E, realmente, o Júlio, ele tira o time dele de campo porque ele acha que não valia a pena se desgastar ali, bater de frente por causa das posições políticas que ele ocupava. Então, o que o comandante disse? Eles desconfiaram que era um plano de fuga. E outra coisa, por que eles não deram ouvidos? Baseado em quê? Além dele ser um preso. Porque eles se acharam. Olha lá, está escrito no nosso livro. Eles disseram que tinham condições técnicas de navegar, né? Excesso de confiança nos próprios recursos profissionais. Às vezes a gente tem um aviso, alguém comenta, um conselho, e a gente, não, nada disso, porque eu sou bom, eu vou dar conta. Não é isso não? Acontece não? Hein? Falta de... É o famoso eu me acho, né, gente? Às vezes a gente se acha mesmo em algumas situações e deixa passar algumas, porque não tem ouvidos de ouvir aquilo que, no fundo, né, a gente precisa. O que foi? Deu ruim, né, isso, Cadu? Então, gente, depois disso tudo, o que aconteceu então com Paulo, quando ele recebeu essa negativa? Disse que vai confiar em Jesus, que vai ajudar. Isso, nada de mimimi nem melindres, né? Longe de se magoar, ele murmurou calmamente o quê, gente? Olha lá o que o Jorge falou. Não nos entristeçamos por isso. Haveremos de lograr algum proveito, porque nas horas angustiosas recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo. Eles foram avisados, não cumpriram. Né? É pior, como se eu estava lendo isso, me lembrei da mãe falando para o filho, mas eu te avisei que não ia dar certo isso, não é isso, gente? Mas o filho fez, porque a gente não é dono da vida do filho, existe livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas, a gente pode até avisar, só que depois também não precisa bastar em cachorro morto, eu avisei, né? A gente pensa nisso. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. E após 2 dias, então, de boas condições atmosféricas, aí mesmo que o comandante e o piloto e até o Júlio achou que realmente não tinha fundamento o que o Paulo estava falando. Quando eles chegam ao mar, quando chegam ao mar alto rumo a Fênix, quer falar, Afonso? Afonso, quer falar, Cadu? Só para compartilhar uma coisa muito interessante, porque
Isso aconteceu muitas vezes comigo. Meu pai falava para mim, mas ele nunca chegou depois e falou, eu te avisei. Cara, ele nunca fez isso. Sabe por que não precisa, né, Afonso? A gente sabe. A gente sabe. Mas é comum a gente fazer isso. E eu tenho essa lembrança, né? Essa gratidão por esse suporte eterno dele. Pois sabe? é isso aí. A gente já entende o que acontece. A gente não precisa... O que foi, Cris? A Barione está dizendo que sempre falou, eu te avisei. Cadê o microfone? Agora ela já evoluiu na fala dela. Fala aí para todo mundo ouvir, Cris. Eu sempre falei, eu te avisei. Agora eu já falo assim, eu não preciso nem lembrar que eu te avisei. Aí daqui a pouco, tem horas também que você só olha, né? Dá o olhar, tá feito o veredito, a gente não fala, a gente tem que ter esse cuidado, realmente. Não é isso? Então, o que acontece, então, gente? Aqui, depois, quando eles chegam lá no alto mar, hein? Pum, gente, olha lá. Furacão imprevisto, caiu de súbito. E aí, deu muito problema na viagem. Olha lá o que aconteceu. A embarcação não podia enfrentar a tempestade. Deixaram-na à mercê do vento imprevisto para ver até onde o vento ia levá-la. Foi arrebatada para muito longe, envolto em denso nevoeiro, com abismos de ondas encapeladas. Foram padecimentos angustiosos. A gente fica até com medo olhando, né? O slide e a coisa. E aí, ficaram nisso durante quanto tempo, gente? 2 semanas, tá? Assim, 2 semanas nessa situação. Será que eles ficaram com medo? Eu fiquei com medo, a gente fica com medo, né? Quando tem uma chuvinha aqui no Rio, não fica? Hein? Não deu uma chuvinha semana passada que todo mundo ficou apavorado de manhã? Imagina a gente nessa tempestade de alto mar aqui, com os recursos tecnológicos que existiam naquela época. Né? A gente para pensar também nisso, né? Com os parcos recursos. E aí, o que eles fizeram para aliviar? Alijaram, né? Alijar é jogar fora no mar todo o carregamento de trigo e tudo que era excesso de peso. Só não jogaram as pessoas, né? Vontade eles devem ter tido, os comandantes, quem está falando é a Cristiane, mas jogaram tudo que foi excesso de peso, né, ao mar para tentar controlar a situação, né? E aí, o que aconteceu com Paulo? Como foi a reação das pessoas no decorrer desse tempo em relação a Paulo? Não, isso ele fez depois. Encararam ele como? Ele virou Deus, ele virou rei, né? Encararam ele com veneração. Porque realmente aquilo, né, que ele tinha falado aconteceu e todos se lembravam do que ele tinha falado, não é isso? E o abatimento moral e o enjoo se espalharam, desânimo e terror. Ali, né, todo mundo ficou à deriva. A deriva também de Deus, a deriva da religião, seja lá que fosse, né? No caso ali, não sei, a gente não sabe direito quem eram os tripulantes, eram muito variados, né? E Paulo fez o quê? Paulo ajudou, acudiu todo mundo. Como? Ele acudia de 2 formas. Ele acudia tanto o corpo quanto a alma, né? O espírito. Ele ia atrás, obrigava as pessoas a se alimentar, mesmo enjoada, né? Não tinha vonal, gente. E confortava-os moralmente. Ia fazendo, né, aquele conforto, aquele consolo, para ir ajudar, para que eles conseguissem levar aquela tormenta. E aí ele faz, gente, o quê? Uma nova previsão, não faz? Ele faz. E dessa vez, essa previsão que ele faz é boa ou ruim? É boa. O que ele diz? Creio que tocaremos em breve a terra firme. É a terra firme. Ele estava lá, já sabia. Roberta fica de olho aqui, olhando para mim, como quem diz, com os poderes mágicos do Paulo. Ela sempre fica meio escabriada olhando aqui para mim, né? Ele sabia que iam tocar a terra firme. Mas ele não dá só uma previsão. Ele também, nesse momento, ele deixa um ensinamento. Ele fala, é lindo, leiam tudo, a gente não tem como trazer tudo. A gente trouxe um pedacinho só. Procuremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda.
Sem ler o resto, o que vocês entendem disso? E tem várias interpretações, né? Depois a gente até dá uma sequência aqui. A gente pode, né? Vigiando, atento, nos policiando, agindo em... As tribulações da vida vão chegar, então a gente precisa estar evangelizado, atentos, compreender a nossa situação de espíritos imortais, que realmente ainda temos a necessidade de passar por expiações, não é isso? Porque, como diz uma amiga minha, aqui não é, né? A gente não vem a passeio, a gente não vem de passaporte, né? Aqui. Então, a gente precisa estar preparado, nos preparar para isso. Fala, Cadu. Eu acho que também tem uma questão prática aí, perceber que a vida é impermanente. Vai falar agora, ele vai falar exatamente isso agora. Né? Sem a gente entender que a gente precisa estar preparado. Num primeiro momento, quando se fala tempestade vem, a gente não pensa isso. Tivemos até um encontro de Jesus sobre isso, né? Aliás, essas imagens são do encontro. Eu acabei pegando de lá umas imagens. Tá? E aí ele continua, ó, o Cadu falou. A passagem da existência humana, ó lá, para a vida espiritual assemelha-se a um instante amarguroso que nós estamos vivendo nesse barco há muitos dias. Quem leu, entende, aí depois ele discursa que eles foram avisados e que assim como eles foram avisados e não, né, se precaveram, não fizeram, ficaram naquela situação ali muito tormentosa, Jesus, o evangelho dele nos traz a luz, nos traz os ensinamentos. O que nós fazemos? Escolhe não seguir. Ele até diz, nós vivemos na ilusão, ele usa a palavra ilusão mais de uma vez da matéria, né? Aí nós nos vemos em cima dessas madeiras frágeis, ele fala isso tudo, né? Como nosso corpo é frágil, né? Só que vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Realmente, a vida material acaba, não acaba, gente? Aí, naquele momento, se percebe a efemeridade da vida. E como a gente viveu? A gente viveu se preparando para morrer? Ninguém vive. Como é que a gente se prepara para morrer? Como que a gente se prepara para morrer? Isso tem que ser muito rápida a resposta. Ó, cadê o microfone aí, Cadu? Bem vivendo. O que é bem viver? Tentando, se esforçando para nos livrar, né? Nos libertarmos das nossas más tendências, nos aproximando da lei de Deus, né? Tentando usar os ensinamentos que Jesus não só nos deixou, mas testemunhou quando aqui esteve entre nós, e todos esses mártires que aqui estiveram, né, tudo isso. E ainda tem a gente pode até levar para um significado. A Cris quer falar. Cris, e usando bem o principal, né? Livre-arbítrio. Usar bem o livre-arbítrio, né? É isso aí. A gente tem que começar a tentar fazer as melhores escolhas. Quais são as melhores escolhas? Sempre aquelas que nos aproximam da lei. Na dúvida, a gente pode botar na balança. Será que essa escolha está me aproximando da lei de Deus? Se ela tiver, é uma escolha boa. Vocês concordam? É só consultar o manual, né? Qual é? Qual é? Fala. Evangelho. O Evangelho. Né? E tem um guia, né? Um fio condutor. Faça aos outros. Esse aí né? Ô, Patrícia, JPS. Desculpa, querida. Nosso JPS. Consultar o JPS, né? O sistema de posicionamento com Jesus. A Patrícia lembrou também o encontro de Jesus. Qual é? OQJF. O que Jesus faria? São as nossas siglinhas aí do encontro de Jesus. O JPS foi o encontro de Jesus, que a gente simulava um GPS, só que era o JPS, que era com Jesus. Né? Então, é isso. A gente precisa andar nesses ensinamentos para que a gente possa garantir o quê? Um futuro, pelo menos, um pouco melhor. E aqui também, porque a gente não vai viver preparando para morrer. A gente sabe que a gente vai viver bem para quê? Não é isso? Porque a gente sabe que a gente precisa se reformar aquilo de sempre. Só que muitas vezes a gente não faz, a gente esquece, a gente escorrega. Escorregou, volta para a rota. Né? A gente já tem né, esse poder. E até se a gente ler... Fala, Dudu. Olha lá, fala, Duduzinha. Somos seres distraídos, isso mesmo, Dudu. A gente precisa, né?
Isso, a gente precisa ser mais resiliente, a gente precisa ter mais, né, esforço. Mas o esforço é tudo. Olha o nosso evangelizômetro aí rodando. Cada dia ele vai rodar um pouquinho mais para a gente caminhar. Tá? Mesmo porque até no momento da morte, esse momento da passagem, se a gente até pode ler isso aqui, encarar também, depois vocês leiam, também é muito menos tortuoso se a gente tiver, né, bem acompanhada, se a gente vier vindo numa encarnação mais, né, ligada realmente, mais saudável, ligada aos ensinos, mais moral. Não é isso? Até o momento da passagem, ele vai ser melhor ou pior para nós. Quer falar aqui, do Cadu? Espera aí. Ah, ela lembrou do meu tempo, do clima tempo com Jesus, do encontro da tempestade. Foi do encontro da tempestade, a gente tem um aplicativo. É mesmo. É isso aí. Eu tinha até esquecido do meu clima. Vamos ver o que a gente vai ter esse ano. Segredo ainda. Veja, agora vocês já sabem o tema, pelo menos, né? Gostaram? Pouco necessário. Eu sou o grande médico das almas. Sou o grande médico das almas, é o nosso tema desse ano. Tá? E aí ele continua, gente, falando. Jesus também nos concede os celestes avisos, está vendo? No seu evangelho de luz. Mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. Quando a gente lê, é meio forte. Mas o que ele está falando não é uma verdade? A gente já falou aqui antes de chegar a essa fala. A gente não acaba realmente optando. Até por ignorância. Quem foi, Jorge? A porta estreita, a porta larga, né? A porta larga é mais fácil, né? A porta estreita nos requer mais dieta para passar por ela. E dieta é difícil, né, gente? Então, a gente fica nessa... Fala, acho Cadu. Que também tem muito do advento da gente ser muito distraído com as coisas materiais. Muito, é matéria, então, assim, não tem jeito. A gente se distrai excessivamente. É. Então... São as ilusões que ele mesmo está falando aqui nesse parágrafo. E todos, então, gente, ouvem abraçados e amedrontados. E aí Paulo não perde a oportunidade, ele fala sobre isso. Está vendo nós aqui nesse momento de dificuldade? Vede como o perigo nos ensina a fraternidade imediata. É muito bonito, né? Perante Deus, a dor nos hermana. Estavam todos, né, na realidade, abraçados e amedrontados. No texto do livro diz que era gente de todos os tipos, de todos os locais, e, né, de diversas, e estavam todos ali, irmãos, né? A dor nos hermana. E a gente vê isso. Vê. Quando tem uma catástrofe... A gente não vê isso? A gente não vê? Caiu uma barreira, né? Seja o que for, as pessoas não se cotizam, não se juntam. Pois é, olha lá. A dor nos hermana. Não necessariamente, creia. Só nesse momento, não. Esse momento nos favorece. Esse momento, realmente, para nós ainda seres distraídos, tão envolvidos com a matéria, como o Cadu disse, nos dá um despertador, vocês não acham? Desperta ali para a gente e a gente faz uma coisa mais, né? Doa, se junta, arruma, né? Recolhe, leva lá a doação. E será que não é porque a gente também, naquele momento, nesse momento, ou em outros que a gente faz paralelo, a gente não está despido de questões sociais... de hierarquias e de qualquer outra coisa, e com isso a gente fica muito igual. A gente fica mais irmanado mesmo, irmãos, como todos iguais. Isso. Mas assim, naquele momento a gente se sente... Nós somos iguais, mas a gente não age como. Não é isso? Vocês não acham? Né? Isso, Paulo está dizendo exatamente isso aqui, que naquele momento, todo mundo ali diferente vira igual. Tá certo? Alguém levantou o dedo aí? Não, né? Então, gente, depois de 14 dias de serração e tormenta, eles conseguem atingir lá a ilha de Malta. E o que o comandante quer fazer? Ele quer o quê? Ele quer assassinar os prisioneiros da Cesareia, porque ele se sentia humilhado, até porque foi ele que escolheu não aceitar o conselho de Paulo, né? Então, o comandante, sentindo-se humilhado, ele manda assassinar os prisioneiros antes que eles fugissem, chegando em terra firme. E aí ele chama os comandantes ali, que não era só o Júlio, todos concordam, mas Júlio diz, não, eu discordo. Por que Júlio discordou? Júlio já estava o quê? Está escrito no livro isso, não nessas palavras, mas Júlio mais evangelizado. Está mais evangelizado, que a nossa aluna falou aqui, é isso mesmo, a convivência com Paulo, a admiração, as atitudes de Paulo no decorrer dessa convivência despertaram ele
para a transformação, para os ensinamentos. E aí os presos que sabiam nadar pulavam no mar, atiraram-se na água e os demais tentavam, né, se agarrar em alguns botes improvisados, ok? E aí, lá na ilha de Malta, que aconteceu? Como é que eles foram recebidos? Não tinha muita gente, né? Os moradores naturais da ilha, isso, poucos romanos que moravam lá, porque estavam lá, né, ocupando, acolhem os náufragos com simpatia. Não acolhem? Sim, mas eles não conseguem muito fazer grandes coisas, porque era pequeno, tinham poucas acomodações. E o frio, gente, era intenso, tá? E aí, Paulo sugere. Como sempre, Paulo, ele fica ajudando todo mundo, né? Ele fica consolando e ajudando. Paulo sugeriu que fizessem fogo para se aquecer. Mas ele não só sugeriu, ele foi fazer também. O que aconteceu com Paulo? Na hora que ele pegou os ramos secos e jogou lá na fogueirinha. Ele foi picado por uma cobra, não, por uma víbora. Venenosa, né? Estava escrito víbora, né? Uma víbora mordeu-lhe a mão. E o que aconteceu com Paulo? Quando a víbora mordeu a mão? Não aconteceu nada. Com ele, nada. Todo mundo ficou o quê? Apavorado, os nativos dizendo, olha, essa cobra mata em poucas horas. Né? E aí, depois a gente volta ali. Conheciam, né, aquele tipo de réptil que era altamente venenoso e as vítimas não sobreviviam mais do que algumas horas. O que aconteceu com Paulo? Nada, nem sequer teve uma mínima dor, teve expressão de dor. Por quê? Essa foi a pergunta da Roberta quando ela chegou aqui, entalada para falar comigo antes da aula. Por que não aconteceu nada com Paulo? Ele já tinha... O que foi, Robério? Ele já tinha sido mordido antes, tinha vacina. Olha. Fala ali, Cadu. Ela está aqui quietinha, hoje ela está participando. Fala, querida. Muito possivelmente as glândulas estavam vazias. Ela deve ter picado algum outro animal, alguém, sei lá, matou. Ela deu uma posição de bióloga aqui. E as glândulas estavam vazias. E aí não aconteceria nada. E naquela época não se sabia disso. Nós não sabemos, de fato, se aquela víbora estava ou não com as glândulas vazias. Mas era possível que tenha havido alguma manipulação fluídica para que aquele veneno, né, não atingisse o Paulo. Uma vacina fluídica, né? Hã? Uma vacina fluídica. Vacina fluídica que seja, né, uma manipulação fluídica. Por que era importante? Né? Não é porque, né, porque era importante. Ele ainda não tinha acabado, né, a missão dele e houve uma forma ali de acontecer. Pode até ter sido realmente a presa vazia. Fala, Rosa. Ela não fala, ela fala baixinho. Precisava do Paulo, precisava mostrar, não é isso? Ali a causa, o evangelho, né? Aquele poder. Porque a gente já conversou sobre isso aqui. Por que aconteciam tantas curas? Para poder disseminar, para poder falar. Quase que um testemunho, talvez, né? Mostrar o testemunho. Eles estão ali, mais pessoas, cada vez pessoas vendo. Já era um outro lugar, gente. Não era o lugar por onde eles tinham passado. Não é isso? Mas o que aconteceu com o povo? O que o povo ficou pensando? Quando não aconteceu nada com ele, eles começaram a ficar falando, não estou entendendo. Antes de acharem que ele era... Eles pensaram que Paulo realmente, gente, devia ser um grande criminoso. Para passar por aquele naufrágio, sobreviver e chegar aqui... ter o castigo de ser picado por uma víbora venenosa. Mas aí eles viram que nada aconteceu. Então, Paulo tinha se retirado um pouquinho, Timóteo ficou lá ouvindo as fofocas. Como disse o Jorginho, tem fofoca em tudo que é lugar, ele falou isso hoje na palestra. Então, e aí Timóteo vai lá e diz, você não sabe o que estão falando de você. Conta para ele o que estão falando dele. E aí, Paulo, né... que, tipo assim, não vamos ligar para essas opiniões, né? As opiniões do vulgo são muito inconstantes. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância está sempre pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. Gente, olha essa frase. Olha lá. Estejamos atentos à nossa parte, aos nossos deveres,
porque a ignorância está sempre pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. Ou seja, aqueles que estavam... Ele estava tendo uma previsão do que ia acontecer, né? Dava para saber, não precisava nem aqui ter inspiração, porque o que ia acontecer com ele em seguida. Eles vão da falatório, da fofoca, da maldição, ao elogio extremo. Aí ele conclui, é bem possível que daqui a pouco, que em algumas horas, me considerem um Deus. E aconteceu o quê? Quando em algumas horas nada acontece, nenhuma dor, ele não tem nada, passam a considerá-lo, então, gente, uma entidade sobrenatural, um enviado do Olimpo, gente. Eles estão na Grécia, né? Lembra aí que a gente está na Grécia, tá? Então, realmente, ali para aquele pessoal, né, virou Deus, foi um milagre, concordam? Para aquelas pessoas ali aconteceu um milagre, tá bom? E aí, lá, o funcionário, né, olha o nome, gente. Públio, não é o Lentulus, mas é o Públio Apiano, o mais alto funcionário de Malta, recebe, né, as pessoas lá, os náufragos, tá? E ordena providências de socorro, socorre todo mundo, conduzem a galpões desabitados, dão caldos quentes, remédios e roupas. E para a tripulação, para o comandante e para o Júlio, eles cedem os melhores cômodos da sua casa. E Júlio, né, já também é afetuado, amigo do Paulo, mas ele né? Ele pede, então, que Paulo tivesse o mesmo tratamento. E o Públio aceita e aproveita, porque ele diz, então, que queria conhecer mesmo Paulo. Por quê? Porque ele sabia, né, na realidade, Peraí, gente, deixa eu voltar aqui que eu... E pede, que ele disse que o pai tinha um pai doente e quer que, então, se o Paulo não poderia estar com ele. Paulo vai lá, cura, né, ele está com uma febre quase desmaiando, ele fala, a febre passa, e aí, realmente, o Paulo, né, ele cura na hora e prega o evangelho, porque ele nunca deixa de fazer a pregação. E ele sempre diz que a cura não é dele. Você pode ver que a gente pode ver em todas as partes, a cura ele sempre atribui a quem? A Jesus, não é isso? E aí ele fica encantado e diz que ele procura, né? Ele se interessa pela nova doutrina e promete ajudá-los. Ele começa a querer estudar, a entender, a conhecer, porque até então ele não conhecia. Olha o fenômeno de cura, trazendo alguém... Não é isso? Gente, eu morri de rir com isso. Não está aqui, não, mas eu vou falar. A Roberta está falando. Aí, Paulo pegou o restante, está escrito no livro dos pergaminhos, depois do naufrágio, tirou de dentro da túnica o pergaminho todo molhado, todo amassado, sei lá o quê, mas, né, entregou a ele. Ela lembrou bem. E aí, por causa disso, eles conseguem uma sala, né, um salão do administrador para desenvolver os serviços evangélicos ali. Tá certo? A gente estava em que estação do ano? Inverno, eles não podiam navegar, então eles iam meio que ficar ali durante os meses de inverno. Isso realmente aconteceu. Eles ficam durante todo o inverno. E aí, multidões de enfermos curados. Eu achei tão bonitinho isso aqui. Velhos misérrimos, aqueles bem que renovam as esperanças com o advento da Boa Nova, né? Dos ensinamentos de Jesus. E ali eles criam, né? Uma família, uma vasta família cristã, cheia de paz e nobres realizações para o futuro. Ou seja, ele plantou mais uma semente. Não é isso? E aí o tempo passa, o inverno acaba, o que acontece? Júlio precisa fazer o quê? Já até esqueceram, né? Júlio está levando ele para Roma, não é isso? E aí, então, Júlio e ele, né, lá embarcam, né, num navio Castor e Félix com destino à Itália. E aí eles param na Sicília durante 3 dias, lá faz o quê? Pregação. Ele não perde tempo de pregar o evangelho. Olha o nosso evangelho de abertura, né? Ele não perde tempo jamais. Aí eles chegam lá a Pozzuoli, que já é próximo da Itália, né? E eu até esqueci o local, que a gente não consigo decorar, não. Eu até decorei algumas coisas. E aí, a Roberta deve saber, né? Júlio fica super sem graça com Paulo, porque eles são amigos. Paulo é um prisioneiro dele, vocês lembram? Ele mesmo, acho que eu tinha esquecido, esse tempo inteiro, ele não tratou Paulo como prisioneiro. Só que ele vai chegar ali a Roma, ele vai precisar fazer o quê?
super constrangidamente, ele faz o quê? Ele super constrangido para falar com ele. Paulo nem deixa ele falar, né? Na realidade, ele pede que Paulo passe a estar algemado, porque é a obrigação dele. Então, Paulo mesmo entende, antes dele chegar no final da frase, diz: não há nenhum problema, me algeme agora, né? E realmente ele é algemado. Os prisioneiros são todos instalados em prisões mesmo, gradeadas, mas Paulo, o que acontece? Lucas, Timóteo, Júlio leva com ele para uma hospedaria, né, simples, né, e ficam numa pensão modesta. E Júlio, como já conhece, já tem afeição a Paulo e já está, né, gostando da causa, manda ver, manda pesquisar, pergunta se ali na ilha já tem pessoas, já tem cristãos, ali em Pozuoli já tinham cristãos. Isso, é no sul. Acho que é perto da Sicília, não é isso? Sardenha, eu não me lembro mais. Lá lá em cima, perto da Costa Amalfitana. É, isso aí. Então, gente, aí eles se informam, e aí um senhor, já um velhinho, que eles dizem, né, de nome Sexto Flacos, começam os nomes, aí, gente, foi muito interessante isso, informa que sim, que na cidade já há muito tempo havia uma igreja, né, cristã. E aí o evangelho já estava realmente lá também, você vê, não lá, mas se já tinha uma igreja lá, para você ver como o evangelho já estava correndo, né, ganhando corações. As epístolas, as cartas de Paulo, eram o tema de meditação e estudo constante, né, nos lares cristãos, tá? Ou seja, a ideia deu certo dele escrever e, né, divulgar, mas quem também foi Jesus, né? Que deu a dica para ele, é uma dica de ouro, né? E ele começa a ser procurado. Paulo começa a ser procurado por muitas pessoas, porque queriam, a palavra engraçada, beber os seus conceitos, queriam ver, né? Absorver aquilo que ele falava, ver de perto, beijar-lhes as mãos. As pessoas realmente ainda têm muito isso da presença. Nós, às vezes, ainda temos isso? Ou ninguém aqui tem? Né? A gente ainda tem. Sem querer, a gente nem deve ter, porque não é... Jesus disse para ele, não é a presença física, mas sim aquilo que você vai transmitir. Mas também existe ali, nesse caso, a presença física, o magnetismo, né? Que realmente ele emanava. As pessoas queriam estar perto dele, como queriam estar perto de Jesus, né? Quem aqui não quer ficar pertinho de Jesus, do Paulo? E aí Paulo realmente é convidado, vai na mesma noite, né, nessa noite, falar lá na igreja, e conseguem que Júlio fique na cidade por 7 dias. Eles pedem a Júlio que ele fique 7 dias lá para eles conseguirem fazer um trabalho lá também evangélico. E aí partem, ficam 7 dias, é bem sucedido, né, o trabalho, e aí eles não tem jeito, eles precisam partir para Roma, mas já estão descansados, descansaram uma semana, né? E é uma viagem de 200 quilômetros durante 7 dias. Realmente é uma viagem bem fatigante. Eles caminham e aí começam a ver como o cristianismo já tinha se espalhado e cada vez mais iam se juntando a eles cristãos. Mais de 50 cristãos os acompanham até Fórum de Apio. O Fórum de Apio é um local 40 milhas de Roma, onde um grupo de cristãos já estava lá os esperando, né? Ele foi levando, né, arrebatando. Mais e mais simpatizantes iam se juntando a eles durante o caminho para Roma. E aí um senhor, eu acho engraçado que ele usa o termo, um velho de nome Apolodoro, conta, então, nesse momento, porque ele se juntou à caravana, o que estava acontecendo em Roma. O que acabou surpreendendo a eles, né, a Paulo e aos amigos. Ele diz que há mais de 3 anos que os discípulos do Evangelho começaram a morrer nas arenas do circo, estraçalhados pelas feras ou nos postes de martírio. Eles desconheciam essa situação de Roma, né? Eles não tinham essa noção. E não havia qualquer chance de falar em justiça para Nero, no governo de Nero. Ele não tinha realmente
quando a gente lê, se vocês forem ler o capítulo 10, a gente vai ver que realmente Nero não tinha medidas nenhum tipo, né? E ele diz, inclusive, aí ele fala assim, mas não tem ninguém, estadista, governador, que seja honesto, seja sincero. Ele falou, não, todos eles, né, foram exilados ou, né, foram tirados, e muitos deles foram induzidos a cometer suicídio. Eu achei isso, né, isso tão sério, né? Então, eles estão falando que realmente não tem conversa, né? Digamos, não existe... Gente, depois eu pego. Não existe diálogo com o Nero, não é isso? E Júlio, então, pondera por que essa perseguição. Por que será? Qual era o motivo, então, da perseguição absurda aos cristãos, já que eles, cristãos, trabalhavam pela formação de um mundo melhor? Será que é essa a causa, gente? O que a nossa obra diz para nós? Ela está falando ali? Fala. É porque pregavam uma igualdade entre as pessoas que não era possível ser aceita ainda. Né? Isso, exatamente. O que Jesus trazia? A igualdade, né? A justiça entre as pessoas, e não interessava, né, a classe dominante, a ninguém lá na época no Império, né? Então, por quê? Eles eram considerados inimigos do Estado, os cristãos. Por quê? Ameaçavam as bases políticas com ideias subversivas e destruidoras, né? Como é que um dominador imperialista, gente, o que era Roma? O que era naquela época? Dominou o mundo, ele ia botando a bandeira lá em todo o mundo. Ele achava que, né, ele estava conquistando território atrás de território. Como é que um governo que é imperialista a esse ponto vai considerar fraternidade entre os homens, não é isso? Vão ceder a essa teoria, entre aspas, de Jesus, de fraternidade universal? Não, de jeito nenhum. Isso tudo era uma ameaça ao status quo dele e todo o imperialismo. Eles viam isso como talvez um enfraquecimento do poder que ele tinha, a dominação sobre as pessoas. Né? Com certeza. E aí eles falam o seguinte, ó, não toleram ideias de fraternidade humana, inimigo é inimigo, escravo é escravo, miserável é miserável. Isso aí é o que eles falam, não é isso? Aí tem uma perguntinha aqui, será que tem alguma semelhança com a perseguição que os judeus fizeram aos cristãos? Hein? Ali, né? Exatamente isso, né? Eles e nós, não é isso? Pensa bem, era uma ameaça ao status quo, né? Era uma ameaça às sinagogas, era uma ameaça à lei, concordam? Né? E não só a questão da lei, também fatores econômicos estavam envolvidos, a gente sabe disso, né? Então, domínio da população, esclarecimento não interessava também, tá certo? Então, a gente só raciocina aqui, né? Isso aí. E aí, no início do cristianismo, em Roma o povo não estava captando muito a ideia. Só que o cristianismo começou a crescer, a se espalhar, a se desenvolver em todos os locais. E o povo começou a compreender o que antes eles não entendiam. A partir do momento que o povo começou a se ligar, a compreender, a ficar mais esclarecido, aí começaram as perseguições, não é isso? Depois que o povo demonstrou entender o elevado alcance, olha só, gente, o elevado alcance da nova doutrina, começaram as lutas acerbas, né? E o cristianismo começou a ser fiscalizado, acusados, eles eram sempre de feitiçaria e sortilégios, e aí aconteceu uma rebelião dos escravos nos palácios. Gente, isso era uma afronta, não é isso? Era uma afronta. Então, as reuniões dos cristãos, então, foram proibidas, não é isso? Tá? Nessa época, você ser bom, você amar, era considerado fraqueza. Por incrível que pareça, como é que era diferente do mundo que Jesus trouxe. Amor era coisa de gente fraca e das mulheres. Não sei se vocês já leram isso, né, na época de Jesus. E Jesus vem trazendo todos esses ensinamentos de que somos irmãos, todos somos, né? Tem que ter fraternidade, amar ao próximo, né? Como a nós mesmos. Então, realmente, era uma coisa, era fora do contexto social do momento. Fora as implicações
econômicas que também não interessavam a esse governo tão imperialista. Então, como as cooperativas funerárias gozavam de garantias, na realidade, isso não está escrito que garantia zero, mas elas não fecharam, ficavam lá, né, disponíveis. Os cristãos, então, passaram a se reunir alta noite lá nas catacumbas, né? Se fosse espírita, a gente dizia que não tem medo do espírito, né? Mas Paulo também não tinha, né? Mas os outros a gente não sabe, né? Então, e aí, isso tudo, estão contando para ele que aconteceu, né? Paulo ainda não chegou, e aí ele começa a chegar a Roma, tá? Aí chegaram, ele estava muito sensibilizado, ele fica mega emocionado. Ele vê lá, admira no decorrer da chegada as paisagens, ele fica super emocionado, está no entardecer, né? É bonito esse parágrafo. E aí muitos, crianças e mulheres estão aguardando ele chegar, tá certo? E então, Júlio, o centurião, antes de, né, entregar os prisioneiros, ele decide passar uma noite numa hospedaria e só no dia seguinte ir entregá-los. E Paulo era um dos prisioneiros, né? Ele estava levando outros, mas Paulo era um deles. Lucas, Timóteo e Aristarco, ali naquele momento se separam, se destacam dele porque foram lá ver lá com os demais cristãos, né? Foram encontrar com os demais cristãos que já estavam em Roma. E o Júlio, ele ficou esperando chegar tal pessoa para poder entregar Paulo. Porque ele queria entregar Paulo a uma pessoa que ele sabia que fosse um pouco humano, já realmente mostrava características de humanidade, de honestidade. Então, ele espera e ele pede, o general Burrus, ele pede ao general Burrus, ele vai entregar Paulo, né? Ele pede a Burrus, que era amigo pessoal de Nero, né, do imperador, pede ajuda para Paulo. Ele pede e, realmente, Paulo recebe autorização para morar nas proximidades da prisão, sempre vigiado por guardas, mas ele recebe. Continua redigindo as epístolas deles, né, numa maravilha, os textos sempre maravilhosos. Recomenda, fala assim, olha, vocês têm que trabalhar, porque vocês não têm como se sustentar. Eu vou me sustentar pelo pão dos encarcerados, porque ele tinha direito à ração. Então, ele ia se dedicar, né, a escrever. E ele ia até a prisão, achei tão interessante isso, comia, né, e depois voltava para a casa dele. Só que, no momento que ele ia lá, ele pregava, né? E ele consolava, ele evangelizava. Você quer falar, querida? Ela quer falar, Cadu. Isso. Paulo era cidadão romano. Ele investigou. Obrigada, eu me esqueci, estava anotado aqui no meu roteiro. Ele falou, eu vou pesquisar se realmente a documentação dele é verdadeira e se for, ele realmente vai ter. Mas não foi só por isso também, né? Foi também pela própria simpatia que ele trazia. E com relação a esses presos, um preso ficou até... muitos se converteram ao evangelho, como Onésimo, que era um escravo regenerado e que ele é citado, né, na epístola de Filemão. Ele foi um escravo que ficou conhecido, que está citado numa das epístolas de Paulo, tá certo? Então, não podendo ir à sinagoga, Paulo quer, né? Estava preocupado de levar o evangelho também para a raça dele, para os judeus, né? Então, Paulo não podendo ir, ele pede que Lucas reúna, né, alguns judeus, alguns israelitas, porque ele queria transmitir a boa nova e divulgar, falar sobre a missão de Jesus. Não, ele está sendo a mesma coisa, né? Tinha que aprender com Paulo, que ele é bem produtivo, né? Produtivo demais, gente, não é? Ele não para. A gente para à toa, né? Então, é isso. A gente tem que pensar nisso. Sempre ativo, né? Proativo e ativo. Aí, grande número de anciãos vão até seu aposento, nessa primeira chamada. Alguns interessados, mas com atitude reservada. Por quê? Um deles lá, que eu não me lembro do nome, eu até tirei daqui, falou o seguinte: nós precisamos de um tempo para analisar isso tudo. Fala. Pode falar. Não, eu entendi que ele falou que tinha que falar para mais gente, porque todo mundo precisava avaliar a nova proposta dele. Antes disso, por quê? Porque eles conheciam, né? Queriam ouvir com mais calma, porque eles conheciam de Jesus é que ele era um revolucionário criminoso que foi supliciado junto a ladrões.
Então, eles precisavam de mais tempo de análise e de mais pessoas, de mais judeus que estivessem ali com eles para compreender. E aí Paulo aceita, aliás, adora, né? E eles combinam lá um determinado momento. Ele pede, então, né, na realidade, que estes conceitos sejam lavados a mais irmãos. Eles mesmos pedem e Paulo aceita, né? Esse irmão aqui, esse que eu esqueci aqui, é um rabi, aí é um nome diferente. E aí, no dia combinado, lá, né, realmente, né, aglomera o quarto do Paulo, a instalação dele, fica com muita gente. E qual o resumo, assim, de um dia? Paulo passa de manhã até de tarde falando, pregando, né, e vai até a noite, a reunião se estende até a noite. Resumidamente, o que aconteceu nesse dia? Quem lembra? Eles brigam. Raros pareciam compreender os novos ensinamentos, mas a maioria fez o quê? Se entregou a ruidosas, estéreis polêmicas e discussões acaloradas, não é isso? Até a noite. E depois, então, Paulo, conversando com Lucas, fala o seguinte, uma coisa muito interessante, ele, depois de tudo isso, ele já falou sobre isso no livro, hoje ele vai, na realidade, completar, que ele diz que tem duas classes, dado aquele desinteresse que ele reparou, que ele observou ali do fórum dos israelitas, duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. Uma classe, vocês já sabem, que é quem eram? Os cultos, que ele viu lá, lembra? Em Atenas. Aqui vêm em Atenas, envenenados pela ciência da terra, se cristalizam em uma superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São os mais infelizes. E para esses, eles ficam refratários aos ensinamentos, refratários que existe algum poder mais forte que eles, né? Alguma coisa, porque eles estão munidos da ciência e acham que tudo se resolve pela ciência. Ele falou sobre isso na decepção dele quando ele esteve, né, em Atenas. E a outra categoria é a dos judeus mesmo recalcitrantes, que possuindo um patrimônio precioso do passado, que patrimônio é esse? É a lei, né? A lei de Moisés, não é isso? Não compreendem a fé sem lutas religiosas. Petrificam o orgulho da raça, ou seja, vira pedra. Não tem como, né? Fica lá imexível, digamos assim, e perseveram numa falsa interpretação de Deus, que é a falsa interpretação da lei, né, mosaica. Então, se esses eram que não entenderiam com mais facilidade Jesus, quais seriam aqueles que entenderiam melhor? Então, quem entenderia mais facilmente a palavra de Jesus? Sandra falou ali, os humildes, os simples. Eu ouvi, tá, Sandra? Ela não gosta de falar não, mas eu ouvi. Bem-aventurados os simples e pacíficos da terra, né? Tá lá. Poucos gentios cultos e raros judeus crentes na lei antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o divino mestre, né? Ou seja, os simples, os humildes estão mais receptivos, muito mais receptivos à lei, né? Aos ensinamentos de Jesus. Não só eles, mas também aqueles, e a gente já viu isso, não me lembro agora em que lugar que ele foi, que existia muita devassidão na cidade, não é isso? E sofrimento Corinto, a enciclopédia do Paulo Estevão está ali também, aquela é mais calada que essa. Né? Então, onde existe muito isso, existe também muita necessidade de quê? De consolo, né? De conforto, então por isso também que prolifera. O panto, é isso aí, os lírios, né? As plantas, aquela frase linda que ele falou, né? Então, Paulo encerra o debate, né? Pedindo que evitem contendas estéreis e que a mensagem será bem recebida pelos gentios simples e infelizes. Ele conclui, depois daquele... E aí, silêncio absoluto. Eu achei interessante, efeito de um raio na plateia. Calou, todo mundo estava numa confusão, ele quis encerrar, não. Discussão estéril não leva a nada, né? Vão ficar discutindo a madrugada inteira, já estavam discutindo de dia até amanhã para chegar lá. E aí um velhinho judeu pede que o evangelho continue sendo ministrado aos judeus,
porque ele né, são poucos, mas tem judeus que querem, e pede então para Paulo ir pregar na sinagoga. O que Paulo diz para ele, gente? Mas eu não posso, eu estou preso. Eu não tenho como ir à sinagoga porque eu estou preso, entendeu? Mas ele promete o quê? Ele promete escrever a famosa epístola aos Hebreus, que é a última, né? Foi a 14ª epístola que ele escreveu. Ele tem a ideia de escrever essa epístola e escreve na maior, né? A epístola dos Hebreus, ele escreve com muita emoção, não que ele tenha feito as outras 100, mas essa ele aproveitou as últimas horas de cada dia para escrever. Ele foi escrevendo todo dia à noite, né? Dedicou uma profunda atenção. Às vezes ele era visto com lágrimas enquanto redigia. Depósito de santas inspirações. E aí, em 2 meses, ele entregou a Aristarco, que era o que foi? Não, Aristarco não. Aristarco foi o... Gente, esses nomes... O judeu que pediu o... Era o moço da cópia. Era o boy da Xerox, da copiadora. Isso. E grafou usando os próprios recursos, ele fez, né, ali, dedicou os irmãos da raça e escreveu com o coração, não é isso? E tem um estilo singular e ideias grandiosas e incomuns, não é isso? Tanto que existem historiadores que acham que a epístola dos Hebreus não é de Paulo. Tem. Existe Paulo escreveu 13 ou 14 epístolas. Tem sempre essa pergunta. Se vocês entrarem na internet, tem isso. Por que isso? Porque essa epístola foi realmente com um cunho diferenciado. Aí depois eu fiquei aqui pensando, quem assistiu ele? Porque ele dizia que ele jamais escrevia sozinho. Essa ele escreveu sozinho. Já pararam para pensar? Pelo que está escrito aqui no livro, ele escreveu sozinho. Todo dia à noite, né? Não está dito, mas a gente está entendendo. Então, realmente, ela tem um estilo diferente. E aí, muitos historiadores acham que não é dele. Está aqui, é um estilo diferente, ó, singular. Ideias grandiosas e incomuns, ele escreveu ali. Só que agora a gente já sabe, pelo relato de Emmanuel, que Paulo escreveu, então, 14 epístolas, porque é verdadeira que a epístola aos Hebreus foi escrita realmente por ele. Foi a última, ele deve ter feito aquela, né, derradeira, né? Eu tenho que convencer o meu povo, não é isso? Porque no decorrer desse capítulo ele até fala que ele nunca, lá enquanto ele estava em Jerusalém, ele foi super bem tratado pelos romanos, que ele estava sendo preso pelo povo da raça dele. Vocês lembram? Nesse capítulo está aqui. Isso. Ele falou que ele, na realidade, ele não tinha nada, na realidade, contra os romanos, porque ele tinha sido mais maltratado e estava sendo preso pelo pessoal da raça dele. Então, ele realmente precisava botar o coração do pessoal da raça dele mais evangelizado, não é isso? E aí, como ele era como prisioneiro? Para variar, ele arrebatou a prisão, os prisioneiros, o guarda, continua trabalhando sempre em benefício de todos. Benfeitor desvelado dos guardas, os guardas disputavam para ver quem ia fazer a guarda da cela dele. E aliviava o coração com as alegrias da Boa Nova. Não só dos guardas, mas todo mundo levava a família, né? Curava moléstias crônicas e dolorosas, trazia-lhe os parentes afeiçoados e amigos para se curarem também. No 3º dia, já não usava mais algema. Os guardas levavam ele para passear. Levavam ele lá via Ápia, que ele gostava muito. Saíam preso com privilégio. Levavam ele para passear. Transformaram-se em elementos úteis à administração da sociedade. Isso eu achei tão interessante. Na realidade, com os ensinamentos, eles começaram a querer realmente trabalhar bem, a fazer alguma coisa pela sociedade, a cumprir bem a função deles. Né? Eu achei bastante legal isso aí. E aí, ele foi visitado por irmãos e emissários das suas igrejas queridas e continuou, gente, prosseguindo lá, né, desdobrando energias na tarefa amorosa de assistência e também aos colaboradores distantes, mediante as cartas, as epístolas sempre inspiradíssimas. 2 anos se passaram, o processo dele estava esquecido na mão dos judeus. Levam ele a Cássio Domício, tá?
personalidade de grande influência política que tinha ficado cego. Né? Quando ele estava lá em Roma, pergunta se ele pode atender, ele quer atender, ele era. E aí, o que ele acontece? O que ele faz, gente? Cura, em nome de Jesus, sempre se referindo a Jesus. E aí, Domício, o que ele fez? Ele quis conhecer o Evangelho, né? A fim de reformar-se e mudar de vida. Ele pregou, ele não só curou, ele curou e pregou. E aí despertou no Acácio a vontade de conhecer o Evangelho para mudar-se de vida. E aí Acácio falou, olha, eu vou te ajudar em relação ao teu processo lá com Nero. Vou ver o que eu posso fazer. Dito e feito. Em 4 dias chamaram Paulo para depor. Ele vai sozinho sempre, né? Ele vai se defendendo sozinho. Verificam realmente a inconsistência, a infantilidade dos argumentos que o Sinédrio havia mandado para eles, não entendem as razões. E pelo pedido de Acácio, não só pelo pedido de Acácio, mas pela simpatia que Paulo despertava, instruíram realmente o processo de uma forma favorável. E Acácio mobilizou as melhores amizades, incluindo Popéia Sabina. Quem era? Segunda esposa de Nero, conseguindo, então, a absolvição imperial para Nero. Para Paulo. Paulo, como sempre, ele recebe a notícia reconhecendo, né, Jesus, né, votos de reconhecimento a Jesus. Percebe, então, mais do que nunca, a obrigação de intensificar a difusão do Evangelho. Então, durante aquele mais de um mês, ele visita ano de 63, viu onde a gente está? Agora ele falou. Ele visita todas as comunidades cristãs, olha lá, do bairro de Roma, tá? Visita comunidades cristãs de todos os bairros de Roma. Gente, ele devia ser... eu não vou dizer isso porque Paulo não ia fazer isso, é como se fosse um papistar. Ele chegava, ele era disputado, né? A sua presença, ela era disputada. E ele continua fazendo o quê? Trabalhando e pregando e evangelizando. Organizou planos de serviço para todas as igrejas, inúmeras prédicas nas catacumbas silenciosas lá, que eles só tinham as catacumbas liberadas, e decide, então, fazer o quê? Já achou que, na verdade, ali o trabalho dele já estava feito, ele decidiu ir para a Espanha. Todos tentam fazê-lo, né, tirar isso de cabeça, mas ele não conseguem. Porque, afinal de contas, ele queria continuar estendendo a missão, a boa nova, queria continuar com a missão. Ele falou até os fins do mundo, mesmo que os fins do mundo seja ali a Espanha, né? Naquele momento era. Paulo, então, ele alimentava o desejo de visitar o extremo do Ocidente e, se fosse possível, desejaria morrer convicto de haver levado o Evangelho aos confins do mundo. Então, gente, essa foi a viagem de hoje. Foi longa. Não sei se foi cansativa. Acho que a gente conseguiu conversar direitinho. Não tinha como fazer diferente. A gente foi trazendo o máximo de informações possíveis. Estouramos aí 2 minutinhos, mas... vamos agradecer aqui a presença dos amigos espirituais nos ajudando, né? Que nós possamos sempre pensar, nos colocar à disposição de Jesus, cada vez mais, né, sentindo os seus ensinamentos e aplicando-os, ou seja, fazendo com que estejamos com o nosso coração cada vez mais evangelizado. Melhor exemplo do que Paulo não existe para todos nós podermos seguir esse caminho. Graças a Deus.